Mas aí como é que foi esse começo da sua carreira, então? Quando você voltou ao trabalho... Voltou ao trabalho é brincadeira. Voltou ao mercado de trabalho, né? Que você estava empreendendo. O que você, enfim, foi olhar? Porque ainda assim, trabalhar para negócio tem muita diferença, né? Dentro do Open Finance, eu comecei a ter mais contato com times jurídicos e eu tô começando a perceber que tem papéis bem diferentes ainda se você for falar disso. Porque para leigo vai falar jurídico. A gente até brinca... não podia falar isso, não podia digitar isso jamais, senão o compliance ia ver. Mas a gente brincava que era o prevenção a negócios. Jurídica fazia prevenção a negócio, porque inventava sempre alguma regra lá. Puta, antes de passar por lá, vamos tentar aqui sem... Vamos falar com todo mundo para quando chegar no jurídico não ter jeito. Ele vai ter que aprovar porque... O pessoal tá querendo e já era. Era toda uma articulação, né? Eu sei como é. Porque se for neles primeiro, já te desanima. E aí você já vai falar não. Veja bem, não é bem assim. Tem que analisar não sei o quê. Falar... bem assim mesmo. Não, no começo da carreira em mercado, empresa mesmo, eu trabalhei numa empresa familiar que, lá, tive acesso a várias indústrias, assim. Desde indústria de extração de minério. É uma indústria familiar, então eles realmente queriam estar em vários lugares. Mas o foco era papel e celulose. Eles tinham uma fundação, então o meu primeiro trabalho foi ligado você fala empresa familiar, parece, empresa da minha família. Mas tá falando a família Setúbal, sabe? Tipo isso. É empresa familiar. Mas Não, eles tinham tudo, assim, até investimento em dupla sertaneja. Eu lembro que, na época, esse é muito curioso. Tu negociava contrato de CD? A gente processou o Gustavo Lima. Que isso? E a gente ganhou. Que isso? Na época, o Gustavo Lima, não é, obviamente, quem ele é hoje. Ele tinha usado uma música que chama Rosa Versos e Vinhos, que é a música que é super famosa deles. E a dupla sertaneja da empresa, né, que investia, dizia que eles tinham lançado e eram autores. E aí fala, não, a gente não vendeu pro Gustavo Lima. A gente, então vamos ter que processar esse cara. Quem é esse Gustavo Lima? Foi muito engraçado. Isso aí deve render um tranco até hoje, porque ela toca até hoje o oficial lá não conseguiu intimar o Gustavo Lima. Ah, mentira. A casa dele, na época da pandemia, todo mundo via aqueles negócios cafona, grandão lá, meio faraônico. É só chegar lá, pô. Pois é. Bom, mas enfim, e aí foi dessa dinâmica, assim. Mas com o GRAAC também, eu trabalhei porque o dono da empresa, ele era presidente do GRAAC na época. Então, Fundação Cafu, todas essas parcerias que tinham envolvendo o GRAAC, eu olhava. Vinha de tudo, então. De tudo. Bom, pra quem queria fazer de tudo na época da faculdade, lá, beleza. Foi bem, exato. Agora não tem um dia igual ao outro. Pois é. Ali eu falei, bom, eu vou seguir uma carreira de advogada, um tributarista, porque era uma coisa que eu também olhava ali. Nada a ver com o que... Aí eu falei, quer saber? Eu vou para Novos Aires, era mesmo na mesma região ali que eu morava. Então eu falei, eu preciso ir para São Paulo. Então foi esse o meu foco. Fui para São Paulo? Não. Encontrei uma empresa ali em São Paulo mesmo, ali em Alphaville mesmo, que é de voucher de benefício. Eu tinha ideia o que era isso, eu não sabia. Eu recebia aquele papel, né, na época. O papel de vale-refeição, que era... Não cheguei a receber papel de vale-refeição. Você não recebeu? Aquelas cartelinhas, assim, que era R$5 cada papel. Nossa, não. Eu lembro da época na minha cidade tinha vale transporte meio assim. Que você descartava esse eu lembro. E fazia fila pra ir lá retirar, e era uma confusão. Era bem isso. Mas, enfim, fui lá me arriscar no jurídico da Alelo. Foi o primeiro trabalho como advogada mesmo. No outro, era meio que generalista, assim. Não era uma coisa... Uma pastelaria jurídica. Mas foi de muito aprendizado. Mas assim. animal, acho animal.